Peças soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo pode vencer, pra que a gente possa florescer e, baby, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Não estamos te escutando. Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ai, galera, então é isso. Vamos ter que ir sem fone, mas aproveito para dizer que eu estou aqui na Ocupação Iluminados, então vai estar com um pouco de ruído aí, mas bora lá. Vamos começar do começo. Gente, boa noite, né, minha comunidade querida, minha garagem, graça e paz, coragem, que seja com cada um, cada uma de vocês. É uma alegria muito grande a gente estar junto nesse culto, nessa igreja que nos acolhe como somos, inteiros, diversos e em movimento, né? Eu sou a Lohane. Para quem vai ver aí por áudio,
recurso audiovisual. Sou uma mulher negra, tô com uma blusa de frio colorida, cabelo crespo. E a gente começa o nosso encontro de hoje. Deixa eu dar uma bisoiada aqui para ver se nós temos visitantes. Se tiver, levantem a mãozinha aí para eu saber. Flora e Tainá. Ah, Marcão. Flora e Tainá, sejam muito, muito, muito bem-vindas. Bem-vindos, como vocês preferirem. É uma alegria muito grande tê-las com a gente nessa noite. Então, vou começar pelo nosso salmo, e aí eu dou andamento aí à nossa liturgia. Bom, acho que hoje, né, ao abrir esse culto, eu quero trazer para compartilhar com vocês, né, com toda a firmeza e ternura, que junho é um mês sagrado. E antes que venham as piadinhas, não só pela festa de mas porque celebrando a bênção da vida e do amor. Mas também porque nós lembramos que há uma coisa aqui. Também porque nós lembramos, né, escolhemos esse mês para lembrar que há uma luta sendo travada, né? Uma luta por dignidade, por visibilidade, por existência. E nesse mês, né, em que o mundo para ali para ouvir mais fortemente a voz da população LGBTQIAPN+, nós, como uma igreja do Cristo vivo, né, queremos afirmar com coragem e com fé, né, que ninguém é um erro, ninguém é menos digno e ninguém precisa deixar de ser quem é para ser amado por Deus. Né? Então, é importante a gente pegar, né, que Jesus, em seu ministério, ele nunca parou e perguntou sobre a sexualidade de alguém ou a identidade de alguém. Ele ofereceu acolhimento. Né? Ele tocou nos intocáveis, sentou com os marginalizados, né? Fez a escuta. Ele fez da escuta e do abraço uma prática sagrada. E nos ensinou que sobre o maior dos mandamentos, né? Que é o amor. Então, portanto, nesse culto de hoje, eu quero que a nossa população LGBTQIAPN+, ela seja se sinta acolhida com carinho, né? Por cada um de nós que estamos aqui, construímos essa comunidade, que ele seja acolhido com esse carinho e que cada corpo ali que carrega as histórias de rejeição, né, principalmente no campo da fé, né, que hoje nós estamos aqui afirmando, né, que não há lugar mais cristão do que o lugar onde há escuta, há o afeto e há a libertação. Então, esse é o espaço que nós construímos, né, e é o que nós temos aqui para compartilhar hoje, né? Então, para não ficar ali, né, só nessa abertura, eu quero trazer um texto, né? Nem sempre o nosso salmo tem um texto bíblico, mas eu queria compartilhar um texto bíblico hoje, que é no livro de 1 João 4, versículo 7, que está lá. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, não, Deus é bom, não. Deus é o amor. Então, a partir do momento que nós amamos, né, e eu não estou falando do amor romântico, mas que nós conseguimos realmente sentir esse amor, nós podemos passar a compreender um pouquinho ali, a conhecer um pouquinho do que é Deus, porque Deus é o amor, né? Então, é com essa palavra que eu gostaria de abrir o nosso
o nosso encontro de hoje, né? E, bom, eu queria começar a apresentar para as nossas visitantes um pouquinho, né, de quem nós somos. Nós somos a Igreja da Garagem, uma igreja evangélica, antifundamentalista, progressista, inclusiva e afirmativa. E temos Jesus Cristo como nosso pilar moral e ético. E todas as pessoas são bem-vindas, todas as cores, todos os corpos, todas as histórias e todos os afetos. Então, nós temos os nossos grupos locais, né? Os nossos encontros são majoritariamente online, né? Nesse formato que nós estamos aqui. Mas nós também temos alguns grupos que a galera se encontra, fazem os cultos online, os encontros online. Temos a Garagem de Mogi, que eu faço parte. Tem uma galerinha em Campinas, tem a Garagem do Rio, que a galera realmente se bota para quebrar, se encontra ali com bastante frequência. Tem a galera de Brasília, que é da nossa pastora Adélia, que vai trazer a palavra hoje. Então, se você ainda não participa, né, dá uma chamadinha na gente aí no chat, e a gente consegue conversar mais, trocar ideia, para que vocês se sintam inseridos e somem com a gente. Bora para os recadinhos, né? Às quintas-feiras nós temos o nosso culto, né? Semana passada nós não tivemos, deixamos aí os enamorados aproveitarem o dia, né? No domingo nós fizemos o nosso sarau do dia dos namorados. E então às quintas-feiras nós temos esse encontro. E aí, nas quartas-feiras nós temos a EBOM, o nosso estudo bíblico online. O último foi feito pela nossa irmã Cassi, que trouxe aí um estudo super enriquecido sobre as mulheres da Bíblia. E, já que nós estamos nesse mês, eu não posso deixar de convidá-los para estar na Parada do Orgulho LGBTQIAP+, em São Paulo, que acontece no domingo agora, né, dia 22. Então, quem estiver por São Paulo, dá um salve também, que a gente monta o nosso bloco e vai para a rua. E as outras programações e as outras atividades a gente consegue encontrar no nosso Instagram e no nosso grupo oficial de membros. E agora nós temos os aniversariantes da semana, que hoje, gente, o bolo é enorme. Porque temos a Daisy, que fez aniversário dia 6, o Fábio do dia 13, o João do dia 14, a Yolanda do dia 16 e o Edson do dia 17. Então temos diversos aniversariantes. Eu quero que vocês se sintam amados, acolhidos por nós, por Deus, e feliz vida, né, para vocês, que a gente consiga estar em uma sociedade cada vez mais justa para a gente viver a nossa vida com plenitude, né? A gente precisa disso. Então, sem mais delongas, nós teremos agora as nossas músicas, os nossos grupos de músicos, que hoje é o nosso irmão Rafael Uita e a nossa futura pastora Renata Maldonado. Eu não sei por quem a gente pode começar. Dona Cora, o que me diz? Será que tem os dois estão aí? Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Gente, feriador, que eu acho que quase ninguém, nem o Rafa, nem a Rê tá por aqui. Então, bora começar com a música do Rafa, ele aparecendo. A gente abre o microfone para ele falar. Paz, garagem, como é que vocês estão? Espero que bem. Espero que meu vídeo não trave tanto. O processamento do computador tá debilitado. Mas, enfim, eu vim trazer hoje pra vocês uma música que eu gosto bastante.
Ela é uma música um pouco mais nova, um pouco mais recente do cenário cristão brasileiro, de autoria do Paulo César Baruch. Ele é um dos ministros de louvor da IBAB, do pastor Ed René. E eu escolhi essa música por dois motivos. Primeiro, porque eu achei um playback que encaixava melhor no tom da minha voz, porque por enquanto eu tô sem teclado. E o segundo motivo é que eu gosto da reflexão que ela traz sobre um Deus que ao mesmo tempo ele tá num ambiente cósmico, coisa tipo fora do nosso alcance, mas ele tá aqui também. Ele tá aqui dentro. É um Deus grandioso a ponto de estar acima do universo e acima de todas as coisas, mas é do tamanho certo para que ele esteja dentro de um abraço, dentro de uma conversa calorosa e no quentinho do coração, quando a gente chora ou quando a gente pensa em alguma coisa que tá nos afligindo e vem aquela pontinha de esperança. Então é isso aí. O nome da música é Lá, de autoria do Paulo César Baruch. E é nóis. Vamos ver se não tá travando tanto assim o vídeo, né? Tá travando, mas paciência. Lá, além do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Lá o firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, a tua mão está. A tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele
está, Deus está, e é o meu consolo. Deus está, e minha alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, a tua mão está, a tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está, a tua mão está. É isso. Bom culto. Deus abençoe. E é nóis. É nóis, Rafa, que não conseguiu estar com a gente, mas deixou essa mensagem maravilhosa. Como é bom, né, a gente ter essa fé, essa plenitude de saber que a mão de Deus está, a presença de Deus está com a gente num formato de consolo, até nas horas que são aquelas que a gente mais precisa. É muito, muito bom saber que a gente está consolado pelas mãos de Deus, né? Então, bora lá com a música da Rê. Vamos ver o que a nossa futura pastora nos trouxe. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome.
é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Para sempre hei de te louvar. Que maravilhoso! Nossa, arrepiou, né? A minha mãe tá aqui comigo, tava ouvindo. Aí ela, nossa, lembrei dessa música na época que eu era da Batista. Aí ela falou, e a gente tava aqui tentando lembrar de quem era, a Asa Borba. Nossa, maravilhosa, nossa Rê, como sempre, trazendo uma mensagem linda de amor no nosso coração, né? Sem contar nessa voz maravilhosa, né? Bom, gente, não tem como a gente falar desse amor, desse Deus maravilhoso, sem falar de algo que é muito importante para nós. Né? Nós somos uma igreja viva, e viva também é a nossa missão. Né? Muitas pessoas chegam até a nós com demandas básicas de comida, luz, aluguel, medicamentos, e nós respondemos como Jesus faria, com cuidado, com escuta, com atenção, contribuo. E aí, né, eu faço esse apelo para que a gente consiga se organizar e contribuir, fortalecer essa nossa obra, né, para que a gente realmente consiga cuidar dos nossos, para que a gente consiga fortalecer a nossa ação e somar nessa. Acho que é a nossa premissa básica enquanto igreja, né? Então, nós temos, além dessas ações, né, nós temos os nossos custos fixos, né? Que está aqui nós usamos uma plataforma paga, né? Nós temos as nossas demandas do mês. E nós não acreditamos e não colocamos, né, o dízimo ali, como a maioria das igrejas fazem, mas nós temos as nossas ações, né, e precisamos do fortalecimento, né, a gente acredita que, é nós por nós, né, então, cada um somando aí no que pode, a gente consegue alcançar nossos irmãos, nossas irmãs que precisam. E nosso Pix da garagem está já no chat, que a nossa irmã Cora acabou de colocar lá, né? Vai deixar fixado, né? Quem puder, contribua. Os irmãos que estão aí, que já fazem a nossa contribuição mensal,
já chega junto também. E é isso. Gente, acredito que eu passei tudo, né? Então vamos, sem delongas, para a nossa palavra de hoje. Né? Vamos ouvir o que a nossa pastora Adele tem para o nosso coração. Então já seja bem-vinda, nossa pastora maravilhosa. A palavra está contigo. Obrigada, Lolo. Que bom ter vocês aqui nessa noite comigo. É muito bom poder compartilhar esses dias com vocês, viver nesse mesmo tempo com vocês. E semana passada a gente não pôde ter o nosso culto, né? A gente teve uma série de questões, não tivemos as pessoas para trabalhar, e aí eu quero, inclusive, fazer um apelo aqui para quem pudesse candidatar para entrar na nossa escala de MCs, na escala de abridores de sala. A gente está aceitando pessoas para esses ministérios também, que é muito importante. E vocês serão bem-vindos. Aí, ó, a galera de Brasília saudando. Obrigada, meus amigos queridos. Irmão Isma, professor Jambeiro. Eu vi que a Ana Paula está aí também. Acho que eu vi a Tati. Obrigada. E, da mesma forma, quero saudar os irmãos do Brasil inteiro e do mundo. E a garagem é um só coração. E essa noite, gente, eu quero trazer um texto para vocês, que é um texto que fala muito comigo, porque é um texto que inspirou meu nome. Vocês sabem que eu sou Adele, por causa da minha mãe. Da minha mãe não, da minha avó, que se chamava Adélia. Mas antes de eu nascer, a minha mãe sempre me sonhou como Thalita, por causa deste texto bíblico. E eu, né, como uma boa família crente dos anos 80 e 90, tinha que ter uma Thalita na família. E essa sou eu, a Thalita. E aconteceu que um ano antes de eu nascer, a mãe do meu pai faleceu, e ele queria homenageá-la, e aí justamente botou esse nome também muito elegante, que eu gosto muito de ser Adele também. Então, eu sou Adele. A minha avó era Adélia. Isso. Quem me conhece da infância, quem me conhece da adolescência, me chama de Thalita. Mas na vida adulta eu sou Adele, né? Porque eu fui crescendo, e aí vamos chamando pelo primeiro nome. Mas o meu nome de menina, de fato, é Thalita. Quem tem muita intimidade comigo, me conhece de criança, me chama como Thalita. E dito isso, fazendo esse parêntese, eu quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias ou só acompanharem a leitura. Vou escolher o Evangelho de Marcos, mas esse texto ele aparece, se eu não me engano, em 3 dos 4 evangelhos. Eu escolhi o Evangelho de Marcos. Ele aparece lá em Marcos 5, do versículo 21 até o 43. E aí, vamos ler. Quero saber se eu tenho algum leitor aí para mim, porque eu começo a ler e fica igual a Tata Werneck, trocando tudo, fazendo graça. Eu sou complicada. Eu posso ler. Quem é eu? Eu, Jambeiro. Lhe amo. Vai lá. 5, 21 até o 43. Vai na toada. Se tiver mais alguém que queira... Tá aqui, ó. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou meu manto? Responderam seus discípulos:
Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-lhe pela mão e disse-lhe: Talita cumi, que significa: Menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. Obrigada, irmão Jambeiro. Obrigada pela sua leitura. De nada. Só desculpa a voz que eu tô rouco, que ontem eu estava num show, cantei demais, gritei demais, tô com a voz horrorosa. Eu só não vou te desculpar porque você não me chamou para ir com você. Do resto, você está desculpado. Próxima vez me chame, que eu adoro show. Pode deixar. Tá bom. Então, assim, vou começar, gente, dizendo que Talita não é um nome, né? Como vocês podem ver, Talita quer dizer menina. Então, a gente tem aí, mais uma vez, uma menina sem nome. Mas que, no entanto, ela foi vista pelo mestre. Então, hoje, essa palavra ela nos leva a um dos milagres mais emocionantes de Jesus, a cura da filha de Jairo. E eu sempre sempre ouvi essa palavra, sempre que eu ouvia falar de Jairo, eu confundia Jairo com Lázaro, mas que são dois personagens ali da Bíblia. Mas Jairo era o principal da sinagoga, né? Era um dos dirigentes da sinagoga, era uma pessoa importante, possivelmente alguém que não ia com a cara de Jesus, talvez ele fosse, né, um daqueles fariseus, né, daquelas pessoas que ficavam procurando algum defeito, procurando botar alguma acusação em Jesus, que não gostava dele também, mas que se viu num momento de desespero, porque a filha dele estava muito doente e teve que ir atrás de Jesus. Mas fazendo essa observação de Jairo, vamos voltar para Talita, né? Que ela é uma menina anônima, como muitas na Bíblia, né? As mulheres da Bíblia, mais uma vez, a gente se depara aqui com uma personagem. Uma menina sem identidade, sem nome próprio. É simplesmente a filha de alguém, a filha de Jairo. E como eu disse para vocês, Talita é meu nome. E, de alguma forma, pode ser o de vocês também, pode ser o seu. Porque Talita, ela representa todas as meninas que foram, de alguma forma, silenciadas, invisibilizadas, descartadas, mas que Jesus vê, que Jesus toca e Jesus chama. Porque Jesus, ele é a esperança de quem não tem mais esperança. O texto diz que Jairo, ele se prostrou aos pés de Jesus. Jairo, ele era ali um líder da sinagoga, como eu falei, um homem importante. Mas ali naquele momento, ele se tornou simplesmente um pai desesperado. Ele roga. Essa palavra roga, que aparece em algumas traduções, significa que ele suplica, ele insiste, ele fala insistentemente: o senhor precisa vir, pelo amor de Deus, vai na minha casa. E Jesus vai. E aí esse é o primeiro milagre para ele, Jesus vai com ele. Por quê? Porque Jesus caminha com os que choram. Jesus não recusa a dor de ninguém. Jesus não vai com ele porque ele é o principal da sinagoga. Jesus é Jesus. Vocês sabem que qualquer pessoa que tivesse chamado, Jesus iria. Ele não está perguntando o currículo da pessoa, não está ali atendendo simplesmente porque era alguém importante. Ele não pede prestígio. Ele responde à dor. Então, vamos nos lembrar disso. Mas aí no caminho,
passa simplesmente essa história que é também outra das mais importantes da Bíblia, é a da mulher do fluxo de sangue, que a gente já falou sobre ela muitas vezes aqui na igreja. Uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. Uma outra mulher sem nome, que eu não tinha nome, era a mulher do fluxo de sangue. E é engraçado porque a menina tinha 12 anos e a mulher sofria há 12 anos. Né? A vida dessa menina que Jesus estava indo lá curar, estava indo lá salvar, é o tempo que essa mulher sofria. É uma coincidência que eu achei importante a gente falar nela. Não sei, a Bíblia tem umas coisas meio cabalísticas, assim, né, com esses números. E é uma interrupção importante, porque eu fico imaginando o coração de Jairo ali, né? Caramba, minha filha está morrendo, e essa mulher é imunda, né? Porque para eles a menstruação era algo imundo, né? Se uma mulher menstruada tocasse uma pessoa, ela tinha que ir ao templo se purificar. A vida dessa pobre mulher é um inferno, porque ela passou 12 anos assim, a vida dela foi totalmente acabada, como vocês sabem, porque ela gastou todo o dinheiro dela e ela não podia ser tocada, ela não podia tocar em ninguém por causa desse costume, né, de dizer que a mulher menstruada não poderia tocar em ninguém. Então ela era uma pessoa totalmente desgraçada. E essa pessoa resolve passar pelo caminho de Jesus no dia que Jairo pede a ajuda de Jesus, nesse dia tão importante. E ali nasce um ensinamento muito precioso, que o milagre ele não vem no tempo da gente, né? Às vezes, Jesus ele precisa parar no meio do caminho e a gente acha que ele esqueceu da gente, e acha que já estava ali balançando as mãos, sabe, no desespero. Mas não, Jesus está cuidando de alguém que também está precisando, né? Assim, no meio do caminho, você está precisando de alguma coisa, você está sofrendo, mas alguém também está sofrendo. Né? Assim, a gente não pode olhar só para a gente, só para o nosso problema. Do nosso lado tem outras pessoas que sofrem a todo tempo. Então, assim, às vezes a gente está sofrendo e parece que Jesus está atendendo só os outros primeiro. Mas fica firme, vamos ficar firme. Porque Jesus também vai chegar na sua casa. Ele não esqueceu de você, sabe? Porque Jesus, ele entra na casa das pessoas que choram. Então, ele estava lá, terminando de curar a mulher, e aí chegaram aqueles mensageiros com a notícia, falando para Jairo. E Jesus escutou, né? Os caras falaram assim, sua filha morreu. Por que você está incomodando o mestre? Não incomoda ele mais, porque acabou, não tem mais jeito. E aí Jesus vai, olha para Jairo e diz, não tenha medo, apenas creia. Tá? Então, assim, não se abala com essa notícia. E aí ele vai e entra na casa. Mas ele não entra com todo mundo. Nessa hora, ele chama só algumas pessoas. Sabe? Ele deixa aquela multidão para trás. Ele não entra com os 12. Ele chama só aqueles mais íntimos, aqueles que eram as pessoas certas para aquele momento, para aquela missão. Ele chamou só Pedro, Tiago e João. E eu acho que esse momento ensina para a gente que tem dores que a gente não compartilha com qualquer um. Entendeu? Tem dores que você precisa escolher as pessoas com quem você vai compartilhar. As pessoas certas que vão estar com você em determinados momentos. E há momentos de restauração que precisam de confiança, de cuidado, de intimidade. Então, assim, não é para você sair fazendo cena se você está passando por um problema, não é para você sair postando indireta do seu sofrimento, abrindo o bico para todo mundo. Não, sabe? Chama no secreto. Quem tem que estar com você? Está passando por uma tristeza, passando por uma luta, sabe? Avalia quem tem que estar com você nesse processo que você está passando. Nada de fazer drama, né? Até porque na hora que você precisa, as pessoas só não somem mesmo. Entendeu? Na hora da dificuldade, as pessoas somem. E você sabe que é de verdade. Então, é para a gente pensar também, nesse momento, como que a gente pode ser uma pessoa de verdade? Na vida de quem está passando por um luto, na vida de quem está passando por um deserto, passando por uma dor, seja uma dificuldade financeira, uma dificuldade emocional, sabe, uma depressão, alguma luta interna que seja. Além da gente saber como passar pelas coisas com sabedoria,
sabe? E pensar em chamar Jesus para nossa casa, a gente também pensar em quem a gente vai chamar para passar com a gente nesse momento. Quem são as pessoas certas, sabe? Sem fazer espetáculo. Porque Jesus, ele não entra para fazer espetáculo. Tinha ali um monte de pessoas chorando na casa, porque, inclusive, naquele tempo, chamava-se, né? Contratavam, né? Carpideiras. As pessoas eram contratadas para chorar nos enterros. E ali já estava cheio de carpideiras. E aí, quando Jesus chega e as pessoas falam, a menina está morta. Ele fala, não está morta. Ela só está dormindo. E as pessoas começaram a rir. E aí Jesus manteve, né, a seriedade, chamou a mãe, o pai, mais os 3 discípulos, e eles entraram para dentro do quarto. E é incrível porque Jesus, ele sempre, as coisas mais aterradoras, as coisas mais desesperadoras para nós, ele mantém a calma. Tem outra passagem bíblica, que é a passagem de Lázaro, quando ele também ressuscita Lázaro, ele fez a mesma coisa. Quando ele chegou lá, Marta e Maria falaram, mestre, faz 4 dias que ele morreu, se o senhor tivesse chegado antes. Aí Jesus falou assim, não, fica tranquila, ele só está dormindo. Então, você está sem desespero, não tem nada mais aterrador para nós, mortais, nós, humanos, né, pessoas que não somos Jesus, do que a morte. Mas Jesus, tudo que para a gente parece desespero, sabe? Um divórcio, perder o emprego, passar por uma depressão, para Jesus não é nada, sabe? Então, quero dizer para você que isso aí que você está passando, para Jesus não é nada. E Jesus fala para você, olha, fica tranquilo, eu cheguei, vai ficar tudo bem, sabe? E Jesus chega e dá uma ordem para voltar à vida, para que volte a ter vida. Ele olha para a menina e diz, Talita, cumi. Menina, quer dizer, menina, eu te digo, levanta. E essa palavra, gente, ela é para nós hoje também. Ela é para todas as meninas que foram desacreditadas, que foram descredibilizadas, que foram enganadas. Para todas as meninas que foram abusadas, silenciadas, invisibilizadas, feridas pela mão que deveria proteger, humilhadas por palavras que ferem mais do que açoite, invadidas no corpo, roubadas na alma, controladas pelo medo, pela dependência, pelo silêncio imposto, difamadas, acusadas, envergonhadas, como se a culpa fosse delas. Quantas talitas foram dadas como mortas por uma sociedade que as abandonou vivas? Mas Jesus entra, Jesus vê, ele chama, ele levanta, e ele devolve o nome, devolve a vida, devolve o lugar. Tem uma coluna da Carta Capital, de uma mulher que trabalha com meninas vítimas de violência sexual, e ela escreveu algo que me tocou muito, sabe? Ela diz assim, Talita cumi não é apenas um milagre do passado, é um chamado do presente, um compromisso com as meninas violentadas, abusadas, esquecidas, mas que ainda podem se levantar. E ela escreveu esse artigo, né, nessa coluna, no auge daquele caso daquela menina que engravidou aos 12 anos, os ativistas fizeram um sensacionalismo enorme em cima do caso dela, e não deixaram que ela fizesse aquele aborto, a qual ela tinha direito. E foi nesse sentido que ela escreveu esse artigo, usando essa passagem bíblica, para dizer que, sabe, as pessoas matam essas talitas, né, essas meninas, mas que Jesus vê, e Jesus se lembra delas, Jesus vê as meninas, Jesus ama as meninas, Jesus ama as talitas. E essa também, gente, é a nossa missão como igreja, é entrar nessas casas de dor mesmo, sabe? É a gente chamar as meninas pelo nome, chamar as pessoas oprimidas pelo nome, sabe? Levantá-las, acolhê-las mesmo, e entrar no íntimo,
entrar no quarto, sabe? Chamar as pessoas próximas, a mãe, o pai, né? Como Jesus fez naquela casa, naquela família, e aproximar e entender. Ali tinha uma casa cheia de gente chorando, né? Tinha uma multidão que vinha atrás de Jesus ali apertando, mas Jesus chamou só alguns, ele não fez um espetáculo ali. Então, assim, o nosso objetivo, a nossa missão como igreja, é entrar nas casas, é entrar no íntimo, é conhecer, é entender como Jesus faz. Esse é o evangelho verdadeiro, é entrar nas casas, sabe? E levar amor, levar cura, levar salvação. E salvação é isso, é levantar quem está morto. E espiritualmente falando mesmo, assim, de forma emocionalmente, as pessoas estão mortas, as pessoas estão derrotadas de muitas maneiras. E esse levanta, como eu estou dizendo, significa muito. Na nossa vida, levantar é muito mais do que ficar de pé. É voltar a se movimentar, voltar a sentir, voltar a sonhar mesmo. Voltar a ter voz, voltar a comer, voltar a existir, voltar a malhar. Levanta a bunda daí, entendeu? Mexe, se ama. Porque Jesus não devolve sua vida. Ele devolve o movimento, ele devolve a dignidade, ele devolve a comunhão. Está aqui, ó, no culto, participando, vendo pessoas que você ama. Jesus devolve a alegria mesmo. Então é isso, gente. Talita somos nós. Você pode não ser a filha de Jairo. Você pode não ser o líder religioso, uma pessoa importante. Mas se você é uma pessoa que já se sentiu morto por dentro, esquecido, esmagado, sufocado, essa palavra é para você também. Porque Jesus te vê. Jesus entra na sua casa. Jesus chama você. E ele te diz, Talita, levanta. Volta a viver. É isso. Amém. O que dizer? O que dizer depois disso? Pastora maravilhosa. Muito, muito obrigada por compartilhar com a gente, por nos permitir acessar essa Talita, isso dentro de nós, né? É importante a gente conseguir se conectar com isso e ver o quanto Jesus se coloca ali para nós, né? Isso é maravilhoso, é muito bom. Então, meus irmãos, vamos para o nosso momento de partilha, onde nós